E agora, Rodrigo, sabia que cerca de 12 mil bancários já perderam o emprego este ano e nem a pandemia foi capaz de frear essa onda? Bom, para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o diretor do Sindicato dos Bancários de Santos e região, o Elcio Quinta, que vai falar da situação desta categoria. Bom dia, Elcio. Seja bem-vindo ao Manhã RBA Litoral. Bom dia, muito bom estar com vocês. Queria dar bom dia também aos ouvintes que nos acompanham, Rodrigo, Tânia. Muito bom estar aqui. Sim, já vamos começar falando sobre essa onda de demissões que os bancos estão promovendo aí desde o começo do ano e se acentuando mais durante o período da pandemia e indo na contramão do compromisso assumido por eles, né, que não iria haver demissão, né? Como é que está a situação aqui na nossa região, Elcio? Na nossa região, já a partir de maio, junho, nós começamos a ter casos em Santander, e nesse momento, o que está mais em evidência é o Banco Bradesco, que já cortou quase 50 vagas aqui na região. E ao contrário do movimento nacional, onde existiu a demissão de quase 13 mil pessoas, mas houve contratação de 11 mil e pouco, gerando um saldo negativo, mas tem um saldo, né? Há contratações. Aqui na região nós não temos a pandemia meio que precipitou a digitalização dos processos. Então, essas contratações que estão existindo em nível nacional são mais na área de TI. Então, aqui na região, a gente fica muito baseado no que a gente chama de agência de tijolo, né? E o Bradesco já, em janeiro, tinha falado que fecharia 1.100 agências. Aqui na região, mais ou menos 14 estão listadas e 5 já ou fecharam ou viraram postos de atendimento. Isso é muito ruim, porque aqui na região também nós temos a característica de ter muitos idosos, né? E outro detalhe também que eu queria levantar com vocês, que eu acho importante a gente falar aqui, já que o Pardal falou do SUS, é a importância dessa prestação de serviço essencial. A Caixa Econômica, ela foi responsável por pagar mais de 300 milhões de auxílios, de benefícios aqui no Brasil inteiro, e beneficiando 67 milhões de brasileiros, e injetando na economia 207 bilhões, que são responsáveis por a situação não estar pior do que está agora. Sim, e aí você falou da Caixa Econômica, que se mostrou também sucateada para atender esse grande volume de beneficiários, né, que foi também aí um programa inédito do governo federal, que teve que fazer meio que às pressas, porque não estava preparado para esse tipo de atendimento, mas nem por isso também o governo federal se preocupou em fazer uma manutenção, chamar mais concursados, né, e o volume de pessoas foi aumentando. Então, eles também, assim, acho que até os funcionários merecem todo o parabéns pela situação que se encontraram, né, para poder atender as pessoas por conta do auxílio emergencial. E também teve o fundo de garantia, né, e como nós somos uma categoria organizada com acordo nacional, a OMS decretou dia 11 de março a pandemia, e dia 12 de março, o Comando Nacional, responsável por negociar com a FEBRABAN algumas cláusulas, foi eficiente negociando condições de trabalho na pandemia, gerando aqueles acordos home office, revisamento nas equipes, preservando os trabalhadores do grupo de risco, principalmente, mas na Caixa Econômica Federal já havia um desmonte, como você falou. Em 2014, eles eram 105 mil funcionários,
Hoje eles são em aproximadamente 84 mil e pouco, quase 85 mil trabalhadores, que penaram muito, porque muitos estavam afastados, eram do grupo de risco e trabalharam aos sábados, muitas vezes para cumprir a meta. E desde 2014 existe um concurso que estava travado e, mediante a pandemia, houveram algumas contratações baseadas nesse concurso, pelo menos umas 300 a 800 vagas foram chamadas, e se mostrou importante o papel da Caixa, uma instituição de mais de 150 anos, e o Banco do Brasil mais de 200 anos, e às vezes a gente não valoriza o que é público, né? As instituições privadas, possivelmente, sairia muito mais caro para o governo utilizar as instituições privadas. Elcio, você está aqui representando os trabalhadores, né, dos bancos, e numa das suas respostas você comentou sobre o fechamento, né, de bancos, né, de agências, e cada vez mais os bancos indo para o campo virtual, né? Isso até, de certa forma, é uma tendência mundial. Porém, eu queria que você falasse sobre os trabalhadores. Essa carga vai aumentar? Ficarão sobrecarregados? Porque nós vemos, né, em várias reportagens, aquelas reportagens das profissões mais estressantes do mundo. Com certeza, ali naquelas 10, está lá os bancários. Eu queria que você falasse sobre essa mudança, né, que muitas vezes é imposta pelos donos dos bancos, que vai sobrecarregar ainda mais, né, profissionais que já são sobrecarregados naturalmente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Nós recebemos muitas denúncias de aumento de metas durante a pandemia, ver se tem cabimento. Tem bancos que dobraram a meta durante a pandemia, e nós temos um diferencial aqui na nossa região. Nós temos muitos idosos que precisam do atendimento presencial. Então, isso criou, de fato, uma dificuldade muito grande para os bancários. Nós recebemos muitas denúncias de abuso das práticas, porque eu acho que vocês sabem, né? Mas o Banco Central também, em março, já liberou 1 trilhão e 200 milhões em depósitos compulsórios para os bancos. Foi o setor mais favorecido, o setor mais lucrativo do Brasil, foi o mais favorecido durante a pandemia, e mesmo assim demite. É inaceitável, e aumenta as metas, gera adoecimento, estresse e medo nas pessoas. Nós temos feito paralisações em algumas agências onde houveram demissões, e as pessoas sentem medo ao ir trabalhar, muitas choram no caminho, os relatos são impressionantes, e eu passei por isso como trabalhador. Eu tive problemas psiquiátricos, né? E é uma tortura, porque você se sente impotente, você é desvalorizado, desprestigiado, você é assediado. Então, eu sei na pele o que eles passam. Eu tenho alguns familiares, né, que já trabalharam aí anos e anos em bancos, e a gente ouve, né, por exemplo, quando há um assalto, né, e eles muitas vezes ficam de reféns, os problemas psicológicos que isso desencadeia, e eu queria aproveitar essa situação que eu expus, justamente para falar sobre a precarização do trabalho, porque muitas vezes, agora, os funcionários que estão entrando, né, mais recentemente, não necessariamente possuem um plano de saúde, muitas terceirizações. Então, como que está funcionando, né, por exemplo, o amparo, né, que os bancos estão dando para os funcionários, principalmente, né, esses que estão entrando agora nos últimos anos? Como eu te falei, a gente tem um acordo nacional que meio que salvaguardou a gente de algumas maldades que estão ocorrendo desde 2016 para cá, né? E com força de acordo coletivo, nós conseguimos barrar trabalhos aos sábados e domingos, que seria mais estressante, e muitas outras coisas. Nós conseguimos, esse ano atípico,
onde 80% das negociações coletivas geraram perda, nós conseguimos manter quase 70 cláusulas sociais, muitas delas envolvendo saúde. Quando a pessoa se afasta, ela tem direito à complementação e plano médico, mas os bancos também se utilizam do PDV, né, para demitir. Então, aquela pessoa que já está estressada, esgotada, às vezes adoecida, aceita um PDV e sai com... O que é um PDV, Elcio? PDV, desculpa, é um plano de demissão voluntária. É aí que houve esse esvaziamento da Caixa, porque a Caixa é pública, né? Que eu te falei que em 2014 eles eram 105 e agora são por volta de 84, 85 mil. Eles fomentam a demissão voluntária através de um incentivo de, normalmente, aproximadamente 10 salários e 2 anos de assistência médica gratuita. E muitos funcionários, às vezes, que não estão em condições de aceitar uma demissão dessa, porque ele está doente, ele acaba saindo e ficando aqui meio perdido. Nós temos pessoas próximas a nós que saíram em PDV e não se prepararam para isso. Então, a gente sempre fala que a pessoa, para sair do movimento bancário, ela tem que estudar mais ainda e se aventurar agora nas financeiras, que tem um pouco menos de benefício, mas o sindicato e as federações, elas são muito eficientes, como eu te falei, já um dia após a OMS decretar a pandemia, já estavam sentados, a organização ajuda bastante nisso. Então, mesmo quando rolou o MP 905, né, que os bancários se assustaram, trabalhar sábado e tal, já foi negociado na mesa que não haveria trabalho aos sábados, asseguraram, mas tudo isso pode mudar, né? Mas, por enquanto, nós estamos, nos mostramos, esse ano, fechando um acordo de 2 anos, com todas as cláusulas sociais, nos mostramos uma categoria bastante significativa, forte, devido à nossa organização desde 92. Antes da Tânia ela vai fazer uma pergunta, mas eu queria ressaltar justamente a importância da atuação do sindicato. Você disse aí, né, do amparo devido à pandemia, mas também dos acordos coletivos. Então, fica aqui para os nossos ouvintes entenderem a importância de um sindicato atuante, de uma categoria organizada, pois olha só quantos prejuízos, né, a categoria teria sem que tivesse essa organização sindical. Tânia. Eu queria só falar para os nossos ouvintes, nossos internautas, que o Elcio estava falando em questão do lucro dos bancos, né? O Santander teve um lucro de 10 bilhões de reais, o Bradesco 12 bilhões e o Itaú 13 bilhões, né? E qual foi a justificativa para essas demissões? Já que nem você falou que eles tiveram lucros extraordinários, né, nesse ano. Então, não tem motivo para essa onda de demissões. E Tânia, eu quero fazer um desafio aqui para os nossos ouvintes. Procurem na internet, né, alguma matéria que fale que bancos tiveram prejuízos. O primeiro que achar uma matéria dessa ganha um CD do Olavo Dada, do Marcos Canduta. Porque, gente, nós só vemos na internet, em qualquer lugar, na verdade, né, na TV, no rádio, bancos têm lucros, bancos batem recordes de lucros. Prejuízo, eu confesso para você que eu nunca vi. Eu acho importante também salientar uma coisa, viu, Tânia? Que esse lucro que você divulgou, no primeiro trimestre, se eu não me engano, os principais bancos lucraram mais de 30 bilhões, e o ano passado todos eles lucraram juntos, durante todo o ano, mais de 81 bilhões, mas eles foram extremamente conservadores no primeiro trimestre, e que nem eu te dou um exemplo do Itaú, que é o que eu faço parte, eu tenho mais informações. O Itaú, ele teve um lucro no primeiro trimestre, se eu não me engano, de 4 bilhões ou 3 bilhões, mas ele reservou 4 bilhões para perda de devedores duvidosos, aqueles empréstimos que as pessoas poderiam não pagar. Isso aí no primeiro trimestre. O ano passado todo, o Itaú reservou para PDD, para perda de devedores duvidosos, 3 bilhões e 900 milhões. Então, veja bem, ele está garantindo aquilo, fora aquela ajuda do Banco Central, e está demitindo.
É super conservador. E essa verba de PDD, se ela não é utilizada, se as pessoas acabam, se o banco não utiliza, ele não é alocado para o lucro, ele volta para o bolso do banqueiro, dos rentistas, entendeu? Do mercado. Então, a alegação são pífias, é de digitalização, não tem muita ligação, não tem muita, assim, satisfação. Eles têm tido uma postura bem, mesmo para o comando, de não conversar sobre demissões, porque eles tinham prometido não demitir na pandemia. Em abril, maio, nós já vimos movimentações, mas o grosso mesmo começou em junho. Não existe hoje uma conversa sobre isso, mas o motivo realmente é favorecer os acionistas, os rentistas e aumentar os lucros. Eles nunca vão sair perdendo. Mas não foi feito um acordo ou assinado, acho que por ambas as partes, tanto pelo sindicato quanto pelos próprios banqueiros, né? E aí isso não tem como fazer uma exigência de cumprimento desse acordo. Na verdade, com relação à duração da pandemia, eles não quiseram se comprometer. Eles colocaram simplesmente que durante a pandemia não demitiriam e não quiseram se comprometer com um prazo, entendeu? E normalmente são negociações tácitas, nesse caso, mas eles se utilizaram dessa alegação que não demitiriam para favorecer seus negócios no começo da pandemia, que eram empresas responsáveis e que não demitiriam. Então, existe Por isso que a gente sempre enfatiza a importância dos bancos públicos, porque quando você visa o lucro do acionista, realmente a pessoa, o ser humano, não é valorizado e é totalmente deixado de lado mesmo, vira um número. A gente costuma falar que a gente é um número dentro do banco. O Banco do Brasil já está aí na fila da privatização. A Caixa Econômica, assistimos aí, ela ficou mais exposta com a questão do auxílio emergencial, né, de como ela funciona, de como ela precisa ter aí uma manutenção, ter mais funcionários, né, ter mais estrutura para poder atender essa grande parcela da população, não é verdade? Sim. E a taxa de juros na Caixa Econômica se mostra sempre menor. Ela que financia o grosso do sistema de habitação no Brasil, deveria financiar muito mais, mas infelizmente nós tivemos muito retrocesso, né, desde o golpe de 2016, desde a reforma trabalhista, teto de gastos, e isso implica também para os bancários uma perda muito grande de direitos, se não fosse ainda a via de negociação coletiva, mas mesmo assim ainda às vezes infelizmente, existe o não cumprimento do acordo, que nesse caso, durante o prazo, com relação ao prazo, era tácito, né? Mas não se esperava isso, porque... E, geralmente, é um modus operandi que se repete. Eles compram bancos, dá um tempo, que nem o Bradesco comprou o HSBC. Eles ficam com agências vizinhas, eles dão 1, 2 anos e começam a fazer esses movimentos de demissão e fechamento de agências. E o Bradesco ainda foi mais longe aqui na região, se eu não me engano, são 14 agências que não tem mais porta giratória, não tem mais guardas. O sindicato está tomando providências legais com relação a isso, junto à Polícia Federal, que responde também pela segurança dos bancos, Ministério Público e prefeituras, mas infelizmente existem leis. Nem todas as cidades, como Santos, tem lei de porta giratória. Inclusive, aqui em Santos, quem determinou a lei de porta giratória foi o BIG, que atualmente é o presidente em exercício dos sindicatos bancários. Ele, durante um mandato dele, Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Tá, é que eu perdi aqui a imagem. Ele, durante o mandato dele, ele conseguiu, mas a gente tem tido dificuldade, inclusive, de manter nesses locais, mesmo com a lei do nosso lado, manter o acordo, manter os guardas e tudo mais. Então, envolve terceiros, não é só bancário. Quando você fala de bancário, você fala da tia da cozinha que fecha uma agência. São a tia da cozinha, 2 ou 3 vigilantes,
muito ruim. E aqui em Santos tem sobrecarregado as agências, porque, como a gente já falou, Santos tem muitos aposentados, muita gente de idade, e a gente tem perdido qualidade no atendimento. E nem por isso eles diminuem a meta, e os gestores são cada vez mais agressivos, viu, gente? Os gestores, eles cobram, eles são assediadores, isso é muito ruim para a gente. Eu só queria voltar para os ares lá do Planalto Central, de Brasília, porque as decisões de lá interferem para o resto do nosso país. O ministro Paulo Guedes, como a Tânia já se referiu, tem uma clara intenção de privatizar, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o próprio BNDES, enfim. Eu queria que você falasse dessa importância dos bancos públicos, porque há um modus operandi, né, nessa questão da privatização. Primeiro sucateia, para depois privatizar. Eu quero dar um exemplo concreto para os nossos ouvintes do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a área de TI, é uma das mais desenvolvidas do mundo, né? Poucas pessoas sabem disso. Então, os nossos bancos públicos, eles são, sim, eficientes, né, e precisam de cada vez mais amparo do governo para ter mais desenvolvimento, tanto dos bancos quanto também da população. Então, eu queria que você falasse dessa questão do que os bancos públicos são importantes hoje e qual será o papel deles, né, ou qual deveria ser o papel deles, justamente para esse momento tão difícil que nós estamos passando, né, de pandemia, mas também o período pós-pandemia. Sim. A Caixa Econômica, além da habitação, ela cuida do FGTS, cuida de outros programas sociais, como Bolsa Família, e o Banco do Brasil, ele se destaca no financiamento da agricultura no Brasil. Então, como eu falei, são coisas que o banco privado, ele tem, eu estava vendo aqui, comparando taxas, a Caixa Econômica é um banco que tem uma taxa menor, mas ainda existe um abuso nas taxas de juros no Brasil, que variam um consignado 23,5% ao ano, sendo que a Selic está 2% ao mês, chegando a quase 200% no crédito pessoal e no cartão de crédito. 139% no crédito pessoal e quase 200% no cartão de crédito. Então, se o governo, como já vimos anteriormente, não se utilizar dos bancos públicos como ferramenta fomentadora de negócios, baixando os juros, incentivando os negócios familiares, e assim por dizer, será muito difícil. Então, como você falou, nós estamos na contramão. O Guedes é um banqueiro e atende ao mercado, não atende à população. Nós temos que, a Tânia falou no primeiro bloco, eu estava ouvindo vocês, com relação a gente se atentar, e você também falou, aos programas de governo. Por favor, gente, quem ainda não viu, vejam os programas de governo dos partidos aqui para Santos. São muito diferentes. E isso tudo tende a crescer. Se a gente se inteirar mais, e no cenário nacional também, quando a gente precisar votar para presidente, nós olharmos para o plano do governo, porque a gente vê que esse governo não tem nenhuma equipe que consegue agir rapidamente, as decisões são muito fracas, omissão total. Então, nós estamos meio que, sabe, assim, cada um faz o que quer. Por isso que, nesse cenário, nós ainda tivemos sorte de conseguir fechar um acordo de 2 anos, garantindo cláusulas, mas, infelizmente, com relação à demissão, isso fica fora das cláusulas, é muito triste. Mas como você falou, a gente prestar atenção nos planos de governo e ver quem se preocupa com política pública, porque quem não se preocupa com política pública não dá para a gente eleger. É verdade. Elcio, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse também das mobilizações aí do sindicato, e você falou muito bem que a fórmula é simples, né, na questão de a gente escolher quem que vai estar lutando pela gente, quem defende os projetos sociais, quem defende, né, o cidadão mesmo, e não a parte forte, não o outro lado
do balcão. Então, como é que estão as mobilizações da categoria, até para tentar reverter esse cenário na nossa cidade, na nossa região? O sindicato ele tem um corpo jurídico hoje trabalhista muito bom, né, que vai atuar em algumas possíveis falhas tentando a reintegração, mas são causas difíceis. Mas a gente também tem um Comando Nacional Eficiente, como eu te falei, que tem ousado. Nós temos quase toda semana subido hashtags. Quem lucra não demite, Itaú não demita meus pais, e é um esforço nacional. Então, normalmente a gente atinge picos lá no Trend Topics, né? E temos se destacado. Regionalmente, nós temos feito paralisações semanais nas agências do Bradesco, onde ficam as regionais. E existe um calendário que o comando apresenta para a gente semanalmente de luta, que nós temos executado paralisações aqui. E aí a gente vai com carta e discute com a população e conversa também sobre política, não tem como deixar de ser, né? Pelo menos para se atentarem aos programas de governo, essas coisas. Até Elcio, tem aquela hashtag não mexe no meu bebê do Banco do Brasil, que eu achei muito criativa. E até porque o trabalho de convencer a sociedade também, ele é muito importante, porque a sociedade às vezes não entende, né, que o banco está passando por essa precarização e acaba não cobrando de quem tem que ser cobrado, que são dos banqueiros, por melhor estrutura, mais funcionários, o melhor atendimento. Aliás, tudo está sendo pago, tudo está sendo cobrado, né? E as taxas são altas, né? De manutenção das contas. Exatamente. Tânia, tem aqui o nosso Taigo Costa, sempre presente, fez um comentário muito interessante, deixa eu ver se ele volta para a tela. Enquanto na Europa, as mesmas instituições bancárias que operam aqui no Brasil com taxas absurdas oferecem taxas de juros milhares de vezes menores, nas mesmas linhas de crédito. Somos escravizados e colonizados até hoje. Importante essa reflexão do Taigo Costa. E é verdade, viu? O Santander, na Espanha, pelo governo, foi proibido de demitir. E aqui demitiu mais de 2.600 pessoas. E o lucro do Santander, basicamente, é brasileiro, né? Em alguns lugares do mundo, ele apresenta prejuízo. Olha que coisa interessante. Vê a responsabilidade do governo, que não atua como tem que atuar. E nem algumas centrais sindicais defendem a desoneração da folha, mas nós já vimos no cenário que o banqueiro e outros empresários se apropriam daquele lucro e não empregam. Então, tem que ter mais condições. Vamos dar a desoneração da folha, porém, exigir que se aumente o número de contratados portadores de deficiência, negros, a comunidade LGBT. Processo de inclusão, né? Sim, processo de inclusão é super importante. Ter uma contrapartida para a desoneração da folha. Eu acho que isso nós vamos ver possivelmente acontecendo, e se for que nem aconteceu da última vez, os empresários se apropriam do lucro e não contratam. Fica aqui a importância desse porém, né? Talvez seja exatamente por não ter esse porém que a desoneração está tramitando até de forma rápida, né, no Congresso. Temos que ficar atentos aos poréns. A reforma administrativa, hein? Reforma administrativa que tira a importância dos servidores públicos, mas garantem os altos salários. Ela não está mexendo, uma reforma que não é tão reforma assim, vai prejudicar o andar de baixo, mas o andar de cima vai continuar aí tendo seus privilégios. Infelizmente. Bom, Elcio, muito obrigada aqui pela sua participação no Manhã RBA Litoral. Com certeza você voltará outras vezes para passar aí o cenário da categoria, não só da nossa região, como no país. São informações bem importantes e a gente te espera no próximo momento. Eu só esqueci uma coisa que eu vou falar rapidamente. Só para você ter importância de como a organização sindical é importante, nós temos na média nacional
18,5% de sindicalização. No ramo bancário, aqui em Santos, como o nosso sindicato é combativo, nós ainda atingimos quase 40% dos bancários, mas é importante que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho conheçam a história do sindicato, e até em outra oportunidade quero ver se você convida o Artequelino, que escreveu a tese que eu te falei dos bancários, para você entrevistar, que é interessante, ele tem umas histórias muito interessantes. Já está anotado aqui, você me falou, eu já anotei. Vai ter uma oportunidade, sim. Obrigado. Obrigada, viu, Nelson? Bom dia para você, boa semana. Ótimo semana. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.